Atenção, revisão da vida toda, saiu o último voto, eu estou fazendo essa live fora de hora, então realmente eu levei essa causa para o coração porque os aposentados merecem. E não foi o que a gente esperava. Ministro André Mendonça acaba votando a favor do pedido dos aposentados, acompanha integralmente o ministro Alexandre de Moraes sem ressalvas. Qual que é o problema, pessoal? O problema é que a gente precisava do destaque para trazer para o plenário físico. Diante disso, a gente sabe que a justiça de Deus não falha, mas a justiça dos homens nós precisamos lutar aqui na terra, porque a gente sabe que a justiça dos homens pode falhar. E, com todo respeito aos ministros, estou falando de votos, argumentos e posicionamentos. Não estou falando de pessoas aqui. Estou falando só do julgamento. Mas, ao meu ver, a justiça aqui falhou. Eu acho que a modulação de efeitos a favor dos aposentados era o mínimo e a única modulação que foi feita eu vou mostrar para vocês. Então, só para você entender, a live vai estar recheada de informações, calma. Mas eu sei que você está ansioso, eu sei que você talvez já viu o vídeo de alguém. Então, a grande verdade: saiu o último voto, ministro André Mendonça acompanhou Alexandre de Moraes, o que, em tese, não seria ruim. Mas, dado o contexto que nós temos, nós realmente esperávamos um pedido de destaque. Eu quero agradecer ao belíssimo trabalho de todos os advogados que participaram desta luta, tanto os que estiveram presencialmente no STF, como também os que não estiveram, porque teve muito advogado que, embora não presente no STF fisicamente, também atuou muito. Também reconhecer o trabalho do Dr. João Badari, já pude falar com ele, o Dr. Murilo White, toda a ABL, todo o IEPREV, tá? Estendo o cumprimento a todos da ABL, não quero mencionar para não deixar ninguém de fora, mas esses dois eu carrego no coração, são realmente. Eu agradeço a Deus, né? A Bíblia diz: em tudo dai graças. Então, eu tento sempre ver o lado bom da vida. E eu agradeço a Deus por ter conhecido pessoas como o Dr. João Badari, como o Dr. Murilo White, como outros advogados, o Dr. Gabriel também, gente boa pra caramba, Gabriel Oliveira, o Davi, a doutora Cristiane. Enfim, eu não gosto de ficar mencionando, porque aí a gente sempre vai esquecer alguém, tá? Então, eu peço até já desculpas desde já, pessoal. A cabeça tá meio assim. Eu saí correndo de casa, vim pro escritório, larguei tudo que eu tava fazendo para estar aqui. Mas E o Medeiros, né, pessoal? A liderança do Medeiros. Rapaz, para você conseguir fazer 3 manifestações na Avenida Paulista, fechar a Paulista, conseguir caminhão de som, conseguir estacionar um caminhão de som na Paulista, conseguir fechar a Paulista. Graças a Deus eu tive as 3 vezes juntos, mas o Medeiros sempre me deixou por último para falar, como se eu fosse assim o auge, o ápice do evento. E, poxa, gente, né? Eu fico muito feliz com esse reconhecimento. Só que eu faço questão de reconhecer mais ainda o trabalho do Medeiros, tá? Então, se você puder sempre comentar aqui, agradecendo, reconhecendo meu trabalho, eu vou ficar muito feliz, muito feliz. Fico mesmo, de coração. Só que eu também peço, reconheça também o trabalho dos outros advogados, seja aqui no YouTube, seja fora do YouTube, seja aonde for, do seu advogado, se ele te atendeu bem, e do Medeiros também, tá? Então, se você puder comentar aqui agradecendo. Não é fácil, pessoal, não é fácil. Temos que amargurar essa derrota. Eu sei o que você está pensando. Professor Nakamura, você está me preocupando. Está muito negativo. Será? Será que o professor Nakamura vai falar as palavras que eu não queria ouvir? Será que a revisão da vida toda acabou? Será que é esse o triste fim da revisão da vida toda? Nessa época de queimadas, que o céu fica até cinza, sem cores. Será que é assim então que vai acabar a revisão da vida toda? Sem cores?
Pessoal, não quero antecipar nada, mas sofremos uma derrota. Pode não ser a derrota da guerra. Pode, sabe quando a gente perde uma batalha, mas ainda não perdemos a guerra? Pode até ser esse cenário. Pode até caber alguma coisa, ainda tem o julgamento do tema 1102. Mas é inegável. Você não pode negar. Você pode até acreditar, você pode continuar com fé, e não tem problema nenhum, e tem que ter fé e tem que acreditar. Agora eu preciso falar a verdade. Sem a vitória aqui na ADI, ou pelo menos sem a modulação de efeitos, pelo menos, ficou difícil, pessoal. Ficou difícil. Assim como eu não quero falar que acabou de vez, porque ainda quero digerir, eu quero uma noite de sono, eu quero conversar com outros advogados, mas, pessoal, ficou difícil, ficou difícil. Eu, que sempre fui conhecido por trazer uma palavra de esperança para vocês, trazer um momento de fé, eu quero que você só reflita sobre isso. Eu vou já falar como que vai ficar a revisão da vida toda, tá? A vitória em Cristo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Jesus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Comente amém se você crê nessas palavras. Vamos lá. Como que ficou então, pessoal? Estamos aqui. Vamos atualizar. Vai que saiu, né? Um pedido de destaque em cima da hora aqui. Não, pessoal. Saiu só o voto do André Mendonça e acabou. Vamos lá. Voto do relator, Nunes Marques. Eu já li o voto dele, teve uma atualização do voto, só para você entender. Não vou ficar lendo tudo, não. Só ADI não reconheceu, embargos EPREV, não. Ele conhece dos embargos da CNT, mas nega provimento. E, olha só, ele tinha feito, eu até trouxe um vídeo para vocês, né? Ele tinha adicionado. Eu trouxe o vídeo aqui, ó, hoje, ontem. E aqui, ó, agora, de novo está aparecendo o voto anterior sem a alteração. É isso mesmo? Porque o Nunes Marques ele tinha atualizado o voto, mostrei para vocês, não tem como ser mentira, né? Mas ele tinha atualizado o voto para constar que ele estava acompanhando o Dias Toffoli no sentido de garantir o direito de quem já vinha recebendo, né? De não precisar devolver esses valores. E ele retirou essa alteração. Talvez porque se ele adicionasse
aquele trecho dos votos, os outros ministros teriam que acompanhá-lo novamente. E ele acaba por retirar e volta o voto do jeito que estava. Ou seja, nem a questão lá do recebimento, de não precisar devolver, né? Isso aí ele retirou. Só que o STF já tem decisão pacificada nesse sentido. Ao meu ver, quem está errado não é quem vinha recebendo tutela. Todo mundo queria estar recebendo. Eu queria que todos vocês estivessem recebendo. Quem está errado ou foram os juízes que demoraram para aplicar a decisão, porque depois da suspensão do ministro Alexandre de Moraes, em agosto do ano passado, mais ou menos, aí beleza, depois da suspensão, nenhum juiz podia. Tinha até juiz concedendo, mas daí o INSS recorria. Então, de agosto em diante, beleza, não tinha o que fazer. Só que a gente teve antes de agosto, ano passado. Foi nessa época que as tutelas foram concedidas. Então tem gente aí 1 ano já recebendo a revisão da vida toda. Tudo bem, não vai precisar devolver. Ai, nossa, poxa, gente, é o mínimo, né? O que a gente quer é uma revisão para todo mundo. Ou, no mínimo, nesses períodos, então. Vamos lá. Acompanharam o relator Nunes Marques, o ministro Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso, que depois apresentou um voto vogal, acompanhando o Nunes Marques, mas fazendo a ressalva de que os aposentados não precisam devolver os valores que já receberam. Divergiram do relator, então não concordaram com o relator. O Alexandre de Moraes, que deu aquela aula e depois complementou o voto, falando: olha, se eu for vencido, então também os aposentados não precisam devolver quem já vinha recebendo. Mas né, o voto principal dele foi a favor dos aposentados, foi a favor de que as ADIs não interferissem no tema 1102, que é a revisão da vida toda propriamente dita. O Dias Toffoli apresentou um voto vogal, que basicamente acompanha o Nunes Marques, mas faz a ressalva para não precisar devolver os valores quem já vinha recebendo. E acompanharam o ministro Alexandre de Moraes sem ressalvas, ou seja, assinaram embaixo e concordaram o Edson Fachin e o André Mendonça. O André Mendonça, eu trouxe acho que 3 lives atrás, ele fez um discurso lá no plenário físico, eu estava a poucos metros dele, e ele surpreendeu positivamente a todos nós. Ele foi à AGU, ele já foi advogado-geral da União, e ele começou a falar, e ele falava, olha, eu vou me manifestar sobre revisão da vida toda lá no tema 1102. Aqui a gente está tratando de outras questões, salário maternidade, carência, fator previdenciário. Revisão da vida toda eu vou me manifestar lá, não deve interferir. E ele acaba acompanhando o Alexandre de Moraes, o que em tese não seria ruim, é um voto a favor dos aposentados, mas a gente realmente esperava um pedido de destaque. Agora, quero saber a sua opinião, né, sobre o não pedido de destaque do André Mendonça. Claro que não dá para colocar tudo nas costas de um ministro, mas é o jeito que foi se desenhando a situação. Ele não havia proferido o voto ainda, ele havia defendido os aposentados, tinha questões obscuras, até porque, pessoal, olha aí, uma hora o Nunes Marques vota de um jeito, aí depois volta, atualiza o voto, aí depois volta para trás. Outra hora o Barroso concorda, mas daí também apresenta o voto. Então você viu como tinha coisas a serem debatidas? Você viu como era necessário o plenário físico? Era necessário o plenário físico. Eu vi um comentário assim, doutor Nakamura, eu entendo a sua luta e concordo. Agora, talvez seja melhor encerrar logo as ADIs para a gente ir para o julgamento do tema 1102. Eu te pergunto, será? Será que a gente quer ir mesmo para o tema 1102 com essa derrota aqui nas ADIs? Será que os ministros não vão simplesmente pegar essa decisão das ADIs e espelhar no tema 1102? Eu estou perguntando. Não desisti de nada, não joguei a toalha. Estou refletindo aqui com vocês. Eu tenho um compromisso de falar a verdade. O mundo não é um arco-íris. A justiça dos homens pode falhar e a gente tem que lutar para reverter. Então, por isso que eu estou questionando aqui. Como que vai ficar o tema 1102 com essa derrota aqui? Vocês estão entendendo que a situação ficou cinza, ficou sem cor, ficou difícil? Vocês estão entendendo isso? Ter fé é uma coisa, e a gente tem que ter fé e vamos continuar.
A fé é o que move montanhas e é o que nos move para frente. Vamos para cima. Só que também você me assiste porque você confia em mim. Você sabe as aulas, ao tanto de aula de graça que eu dei aqui, explicando os dois lados, o argumento dos aposentados e o argumento do INSS e o que vinha sendo decidido. E essa decisão das ADIs, meus amigos, é uma derrota. É o que eu falei. Pode não ser a derrota da guerra, pode não ser a derrota, né, de tudo, mas é uma derrota pesada, pessoal. O que a gente tem que ver agora? Pode caber, podem, podem ser aplicadas outras medidas. Vamos estudar. Já estamos, que os grupos de WhatsApp dos advogados aqui, pessoal, a gente já estamos conversando, já estamos pensando em saídas. Reclamação constitucional que o Alexandre de Moraes falou, ou vai ser decidido no tema 1102? Sobre o tema 1102, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: quem já saiu? Quem já saiu da live? Vai com Deus. Se você está aqui, você merece essa informação que eu vou te dar. Vamos ficar de olho agora. Se você ainda crê na revisão, se você achou que acabou, também, né, eu entendo o seu posicionamento, tá? Eu respeito. Eu respeito. Se você achou que a revisão da vida toda acabou de vez, eu, de coração, eu respeito o seu posicionamento porque agora ficou difícil mesmo. Mas se você ainda tem um pingo de esperança ou só quer ver como é que vai realmente ficar, eu vou te dar esse toque agora. A gente vai precisar ver, pessoal, como vai ficar o tema 1102. Eu vou atualizar, ó. Ixi, até saiu do ar. Ah, já voltou. Como vai ficar o tema 1102? A última movimentação aqui, né, colocou mais um grande advogado. E aí você pode comentar o que você quiser, se adianta ou não adianta, enfim, né? Quem sou eu para falar? Eu acho que quanto mais advogados, ainda mais de grande calibre, né, de grande representatividade, é melhor. Tá, a última movimentação 19/8 foi conclusos, né, porque teve a petição juntando aqui. E depois aqui teve, em junho, teve o Cacai também. Beleza, beleza. O que eu quero dizer aqui? Que o pedido de destaque no tema 1102 continua vigente. Vamos continuar acompanhando, vocês podem contar comigo que eu vou continuar fazendo vídeo, nem que seja só para informar. Se for para manter a luta viva, a gente vai. Se a gente verificar que realmente tá, beleza. Você acha que eu estou enganando aqui alguém, então eu estou dando os dois lados. Estou falando a verdade. Tá difícil. Tá difícil. Estou querendo pensar em saídas. Estou querendo pensar em saídas. E qual que é a saída que eu vejo exatamente agora? Ainda pode. Ah, mas pode ter embargos dos embargos. Pode. Vou falar sobre isso em outra live. Mas no tema 1102, a gente tem que ficar de olho se o pedido de destaque vai ser cancelado, pessoal. A gente tem que ficar de olho nisso agora. Você está entendendo? Por quê? Deixa eu te explicar. Se o pedido de destaque for mantido, teremos discussões no plenário físico. Pode até ser só para enterrar de vez a revisão da vida toda. Vira essa boca para lá, professor Nakamura. Mas, ó, eu estou falando o que pode, os caminhos que podem ser tomados. Estou jogando limpo com você. Eu respeito o seu tempo, eu respeito a sua vida e eu sei que você está na ansiedade. Então, se o destaque for mantido, teremos discussão no plenário físico. Pode ser para garantir o direito dos aposentados? Pode. Pode ser para, de novo, essa maioria dos ministros votar da mesma forma e acabar a revisão da vida toda? Pode, um segundo caminho. Pode ser um meio termo, um acordo, garantia ali, né? Quem já tinha entrado com ação, alguma coisa assim? Pode ser também. Só que ficou difícil, pessoal. Ficou difícil. Primeiro porque já tem maioria aí do STF. Embora no tema 1102 tenha o voto da Rosa Weber já a favor dos aposentados. Tem uma questão de limitar atrasados até 2019, mas beleza. Perto do que a gente está, meu amigo,
Se limitar atrasado desde 2019 já é uma vitória, meu amigo, já é uma vitória, do jeito que a gente está. Agora, se o pedido de destaque for cancelado, aí a preocupação aumenta. Eu não estou aqui para vender pânico nem nada, pessoal. Você está vendo que a situação está ruim. Se o pedido de destaque for cancelado, ao meu ver, nem tudo ainda estará perdido, mas vai acontecer de novo o que aconteceu aqui. Se o pedido de destaque for cancelado, pode ser que os ministros simplesmente repitam os votos com outras palavras, né? Mas assim, repetindo, né? Mencionando a decisão das ADIs, falando que elas interferem diretamente no tema 1102. Então vamos ficar de olho nos próximos dias se vai ter pauta no plenário físico ou não. Eu sei o que você está pensando. Vou fazer ao vivo com vocês. STF, pauta, julgamento. Digita aí no Google, no seu buscador, enfim, onde você quiser. Clica no primeiro link e a gente já vai ver aqui. Beleza, setembro acabou, né? Vamos ver outubro, né, pessoal? Que é o que interessa. Outubro, a gente tem pauta presencial, por enquanto, terça, quarta e quinta. Terça é uma sessão extraordinária, né? A sessão ordinária aqui, tá. Quarta e quinta, que geralmente é no plenário físico, né? Terça tem as turmas, ó, a primeira turma, a segunda turma, isso mesmo. E quarta e quinta é o plenário físico dos 11 ministros, tá? Então tem algumas ADIs, tem recurso extraordinário, não é revisão da vida toda, não estou falando isso. Eu estou querendo mostrar para você se tem pauta. E tem, ó, dia 9 e 10 não tem nada marcado, dia 16 e 17 não tem nada marcado, tem que ser quarta e quinta, tá, pessoal? Plenário físico das turmas do STF, terça-feira. Uma turma tem 5 ministros, a outra turma tem 5 ministros e o presidente do STF participa de reuniões no conselho do CNJ. Essa é a pauta de terça-feira. Então, foca na quarta e quinta-feira. Então, dias 9 e 10 estão livres, dia 16 e 17 estão livres, 23 e 24 estão livres, 30 e 31 de outubro estão livres. Temos aí 4 quartas-feiras e 4 quintas-feiras. Nem sei se está certo esse português, mas você entendeu o que eu quis dizer. O momento agora é focar aqui. 4, para não dizer 8, né? Então, 8 pautas que podem ocorrer o julgamento da revisão da vida toda. Não estou falando que vai acontecer. Acalma o coração. Eu estou falando que tem caminho livre. Tem caminho livre. E aí, no plenário físico, eu acho que ainda pode ter um fio de esperança. Não quero vender ilusão. Tá difícil. Mas, poxa, pelo menos vamos ter os debates, né? Agora, se cancelar o destaque, aí eu acho que realmente o ministro Alexandre de Moraes, ele se deu por vencido e os ministros talvez simplesmente confirmem as ADIs. Ou talvez um acordo e os ministros vão no plenário físico ou no plenário virtual peticionar lá e, enfim. Eu acho que o cenário é esse. Vamos só dar mais uma atualizada aqui. É, sessão virtual, embargo de declaração, 20/9. Acabamos de atualizar e estão mantidos os votos dessa forma. Ainda não quero falar em tom de despedida, mas é inevitável, né, pessoal? Foi uma honra trabalhar por vocês, lutar por vocês, abrir mão de muita coisa, só minha família. Quem acompanha a gente já sabe há mais tempo, toda a dificuldade que a gente está passando. Mas eu sei que você também está passando dificuldade. E é por você que eu luto tanto. Você merece. A minha mãe ainda tem a mim. Eu prometi para minha mãe que eu não vou deixar faltar nada em casa. E se tiver que vender açaí, tiver que vender suco de laranja, vender roupa, eu vou fazer. Todo o trabalho é digno, não tem problema. Claro que
O foco é a advocacia, mas eu quero dizer isso. O que precisar eu vou fazer pela minha mãe, pela minha filha, pela minha família, minha avó, minha irmã, enfim. Eu fico preocupado é por você, aposentado. Porque você talvez não tenha alguém para te ajudar. Ou talvez essa pessoa já esteja ajudando no limite dela e você, sabe aquela sensação quando a gente vai na casa de alguém e a gente é muito bem recebido, mas a gente fica com receio de incomodar, a gente não quer incomodar a pessoa, sabe? Às vezes você está recebendo uma ajuda de alguém, mas você queria receber o seu salário de benefício, a sua aposentadoria justa. Você queria não precisar depender de ninguém. Você queria você poder ajudar, não é verdade? Fala para mim. Você não queria comprar poxa, uma que fosse uma cesta básica para alguém ou comprar um material escolar para o seu netinho, um brinquedo, chegando o Dia das Crianças? Você não queria? Claro que queria. Você não queria viver com dignidade? Diante de tudo que você contribuiu, seu dinheiro já foi para o cofre da União, fi. Seu dinheiro já foi para o INSS. Você não queria? É por você que eu luto. Não é por mídia, não é por ego, não é por nada. Daqui a pouco a gente vai estar tudo debaixo da terra. Se Deus quiser, com a vida eterna. Mas eu quero dizer que nesse mundo aqui, você pode até acreditar em ressurreição, mas essa vida é única. Podem haver outras, dependendo da sua crença, claro. Mas, pessoal, sinceramente, eu quero só cumprir a minha missão. Que, ao meu ver, se eu entendi direito a minha missão, é informar, é trazer informação para você aposentado, porque nesses mais quase 13 anos de advocacia, eu recebi tanta gente no escritório que às vezes teria direito a alguma coisa, mas deixou de receber esse direito porque ela não tinha informação. E às vezes daí passou o prazo, enfim. Então por isso que eu criei esse canal. Para trazer informação. Se você vai me contratar, contratar outro, enfim, pessoal. Que isso? Que isso? Vai ser uma honra te atender, mas contrata quem você quiser. Agora eu tô aqui para dar informação. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço e até a próxima.